Bom, se você ainda está curtindo um finalzinho de férias, eu vim aqui para trazer para você algumas sugestões, dicas de livros mais leves para você aproveitar o seu janeiro. Vamos deixar a política e a confusão constante que é ser brasileiro de lado, vamos deixar para a semana que vem e aproveitar um pouquinho mais. Olá pessoal! Como eu sempre digo, a partir de agora, menos emoção e mais razão. Aproveita para se inscrever no canal, deixar o seu like e compartilhar o vídeo com seus amigos. Primeira dica de livro que eu vou dar para vocês é o Sapiens, do Yuval Harari. O Yuval Harari é professor do Departamento de História da Universidade Hebraica de Jerusalém. Ele faz um retorno nesse livro à origem da humanidade do ponto de vista histórico-cultural. Ele parte da premissa que 3 grandes revoluções mudaram o curso da história do Homo sapiens, a cognitiva, a agrícola e a científica, e essas revoluções nos trouxeram para o mundo em que a gente vive hoje. O Harari também faz predições sobre o futuro, baseado em avanços técnicos científicos, e afirma que num futuro não muito distante, a gente vai ter a possibilidade de uma nova espécie de humanos, dá até medo. O Sapiens é uma leitura super leve, de fácil compreensão, que eu recomendo a todo mundo que é curioso e que deseja saber um pouquinho mais sobre de onde viemos e para onde a gente pode ir. Essa é a nova edição da Companhia das Letras, que lançou também essa versão em quadrinhos, muito legal, do Sapiens. Ó. Além do Sapiens, o autor possui outros 2 títulos já publicados e que também são muito legais, como o Homo Deus e 21 lições para o século XXI. Além disso, tem o Nota sobre a Pandemia, que é um livro curtinho que reúne diversos artigos dele sobre os impactos da Covid-19 e as consequências da pandemia, como isolacionismo nacionalista, cooperação global e o risco de ascensão de estados totalitários com a utilização da tecnologia de monitoramento em massa. Uma outra dica que eu quero dar é o Yuval Harari tem vários conteúdos no YouTube, na plataforma do TED Talks, enfim, vocês podem procurar, tem inclusive conteúdo sobre o Sapiens e as outras obras dele. Então fica aqui essa dica pra vocês. Sério, vale muito a pena. Vamos lá, segunda dica. Peraí que eu preciso pegar aqui. O Sol é para Todos, do Harper Lee. Esse livro é um clássico da literatura mundial. A história se passa no sul dos Estados Unidos, no Alabama, na década de 1930. E é contada pelos olhos de uma menina de 8 anos, a Scout. Junto do olhar dela de menina sobre a própria vida, vem também o olhar dela sobre um crime que acontece na região e sobre o trabalho do seu pai, que é um advogado local que arrisca tudo para defender um homem negro injustamente acusado de cometer um crime terrível. É uma história sobre racismo, sobre justiça, sobre hipocrisia, sobre fazer a coisa certa e sobre a transformação de uma sociedade. Ele foi escrito pela escritora Harper Lee nos anos 60, no meio de uma enorme luta por direitos civis nos Estados Unidos. O Sol é para Todos ganhou o prêmio Pulitzer em 1961 e deu origem a um filme homônimo, vencedor do Oscar de melhor roteiro adaptado em 1962. Então, O Sol é para Todos. Um outro livro que eu quero indicar para vocês é A Revolução dos Bichos, ou, em outras traduções, A Fazenda dos Animais, do George Orwell. Eu não estou com o livro aqui, por quê? Porque eu não sei onde ele está. Tenho? Sim. Aliás, eu reli recentemente, porque, enfim, tem uma novidade que eu não posso contar ainda, mas quando eu puder eu conto. Mas eu não sei onde eu enfiei o livro, porque eu sou uma pessoa completamente zoneada nas minhas coisas. Mas tá. Esse é um dos livros do meu Clube do Livro de 2020. Eu acho que todo mundo tem que ler, vocês não podem perder. A história se desenvolve numa fazenda imaginária, a Granja do Solar, que vira a Granja dos Animais, na qual os bichos resolvem se revoltar contra o dono da fazenda, o Sr. Jones, e instalar sua própria forma de governo com base nos princípios do animalismo. Eles começam com objetivos muito nobres de mais igualdade e dignidade para os animais, mas não demora muito para que o projeto comece a dar errado de jeitos muito parecidos com o nosso mundo. Esse livro, aliás, foi escrito pelo Orwell em plena Segunda Guerra Mundial e foi publicado em 1945, quando a União Soviética estava se firmando como um dos polos de poder que iam dominar o mundo na segunda metade do século. Como vocês podem imaginar, o livro causou bastante polêmica quando foi publicado, pois foi visto como uma alegoria clara de alguns regimes políticos. Aliás, eu posso dizer para vocês que a ideia de A Revolução dos Bichos, ela surge de uma cena que o Orwell presenciou, que era um menino de cerca de 10 anos chicoteando um cavalo, e ele parou para pensar que se o cavalo tivesse consciência da própria força, ele inverteria aquela situação de dominação.
E o próprio Orwell conta que o livro foi rejeitado 3 vezes antes dele conseguir que o livro fosse publicado. Numa delas, ele foi rejeitado justamente porque o que alegaram era que ele não criticava os regimes autoritários de uma maneira geral, mas ele criticava especificamente o regime da antiga União Soviética e que o texto era complicado e inconveniente, principalmente porque a classe dominante era representada pelos porcos, então isso podia ofender uma galera. Para ser absolutamente direta, o próprio Orwell, no prefácio à edição ucraniana de A Revolução dos Bichos, diz que aquilo era uma representação da antiga União Soviética. Aliás, se vocês tiverem a oportunidade de ler, enfim, ou na internet ou em alguma das edições brasileiras, a proposta de prefácio, a primeira edição de A Revolução dos Bichos, façam isso, porque é sensacional. Eu falo sempre sobre a mentalidade de gramofone. Lembram? Então, é nesse prefácio que existe esse trechinho. A Revolução dos Bichos é uma leitura muito importante até hoje, pra gente refletir, obviamente, sobre o poder e sobre como as pessoas se organizam e como elas mudam a partir do momento que elas ocupam os espaços de poder. O próximo livro é Fahrenheit 451, de Ray Bradbury. Eu nem sei, gente, a minha pronúncia é uma coisa inacreditável. Fahrenheit 451 é um daqueles livros para ler antes de morrer. Todos, né? Que acho que depois de morrer a gente não vai ler. É um romance que conta sobre uma realidade distópica em que os livros são proibidos por serem considerados prejudiciais à saúde mental, uma vez que o pensamento crítico e autônomo dos indivíduos causa desconforto e infelicidade. Olha, eu não vou dizer pra vocês que o pensamento crítico não causa algum desconforto e alguma infelicidade, mas eu sempre falo que vale a pena. O mais interessante dessa sociedade retratada é que os livros não foram proibidos de imediato, mas eles foram sendo desincentivados aos poucos, e em um curto período de tempo a sociedade optou por torná-los proibidos. Livro tem um problema, né? Porque livro tem muita coisa escrita, né? Delicado. É uma obra com forte crítica social sobre o autoritarismo e a repulsa do conhecimento presentes no pós-guerra, justamente quando essa obra foi escrita. Uma curiosidade, Fahrenheit 451 é a temperatura necessária para iniciar a queima de papel, que corresponde a 233 graus Celsius. Eu também tenho Fahrenheit 451. Também não sei onde está. Mas aí, como a gente está falando de distopia, eu vou aproveitar para falar outras 3 distopias para vocês. A Nova Ordem, que tem aqui, e eu esqueci de pegar na minha estante, mas eu sei onde ele tá. 1984, outro livro do George Orwell famoso. E Huxley, Admirável Mundo Novo. Aliás, a primeira de todas as distopias, segundo eu li, acho que no prefácio aqui do Admirável Mundo Novo, é um romance de um escritor russo chamado Zamyatin, e ele chama Nós. E aí, se vocês conseguirem ler primeiro esse do escritor russo, vocês vão ver como muito dessa obra pega um pouco da inspiração desse romance russo. Em 2018, a HBO fez uma readaptação da obra com alguns aspectos mais tecnológicos do Fahrenheit 451 do que aqueles trazidos no livro, mas também é uma boa opção para um dia de preguiça e pipoca. Aliás, eu adoro esses dias de preguiça e pipoca. Outra dica é o livro As Espiãs do Dia D, de Ken Follett. De novo, a minha pronúncia. As Espiãs do Dia D é um romance baseado em fatos reais, que se passa no final da Segunda Guerra Mundial, nos dias que precedem a invasão aliada à Europa. A história gira em torno de uma espiã responsável por elaborar e colocar em prática planos de sabotagem contra o exército nazista. Ela, junto de um grupo de mulheres, tem a responsabilidade de explodir uma central telefônica nazista com o intuito de dificultar a comunicação entre as tropas alemãs, auxiliando a chegada das tropas aliadas ao continente. Ken Follett também é autor de uma trilogia, O Século, baseada em fatos históricos que conta a história de várias famílias europeias e americanas no começo do século XX até o final da Guerra Fria, trazendo o ponto de vista de cada país naquele período histórico. O autor desenvolve a trama entrelaçando as vidas de personagens fictícios e reais, como o rei Jorge V, o Kaiser Guilherme, o presidente Wilson, o parlamentar Winston Churchill e os revolucionários Lenin e Trotsky. É uma aula de história completa. Aliás, se vocês quiserem saber um pouquinho mais sobre a história do Trotsky e a treta dele com Stalin, outro livro muito legal que eu já indiquei aqui é o do Leonardo Padura, O Homem que Amava os Cachorros. Mais um, dessa vez, do José Saramago, e bem pequenininho para quem está começando na leitura, O Conto da Ilha Desconhecida.
É um livro, já disse, muito pititico sobre os nossos sonhos e as nossas aspirações. Nesse conto, um homem vai ao rei e lhe pede um barco para viajar até uma ilha desconhecida. Em busca desse sonho, o homem encontra diversos desafios. O Saramago usa a história fantástica para nos fazer pensar sobre a persistência, o mérito e a possibilidade de flexibilidade frente às adversidades, tudo com toda a poesia de um texto do Saramago. E já que a gente mencionou a palavra mérito, tem um lançamento aí que é A Tirania do Mérito, do Michael Sandel, que é autor também de Justiça, que é um livro que também está no meu Clube do Livro de 2020 e fez muito sucesso entre os participantes. O meu livro preferido da Clarice Lispector, Uma Aprendizagem ou O Livro dos Prazeres. O Livro dos Prazeres é uma história que parece, à primeira vista, ser uma história de amor do casal Lori e Ulisses, mas na verdade é uma história sobre Lori e seu caminho na descoberta de si mesma. Vocês sabem que eu adoro essa temática. A trama se passa no Rio de Janeiro, a Lori é uma professora primária em busca de liberdade e Ulisses, um professor de filosofia. Lori, ainda somos moços, podemos perder algum tempo sem perder a vida inteira. Meu irmão tá aqui, ele que me apresentou esse livro e esse trecho estava marcado no livro que ele me emprestou. Um que eu achei na minha estante. O filho de... Gente, eu preciso arrumar a minha estante urgentemente. Aliás, alguém tem alguma indicação de uma pessoa que faça, assim, sabe, catalogue os livros? Porque eu sou um caos. Mas vamos lá. O Filho de Mil Homens, do Walter Ugumãe. Crisóstomo, que é o personagem desse livro, é um pescador que vive em um vilarejo litorâneo. Quando ele faz 40 anos, ele sofre com o fato de não ter tido um filho, para que ele pudesse ser testemunha da trajetória do Crisóstomo. Por isso ele sai em busca. Estaria o pescador buscando um amor incondicional nesse filho, ou buscando uma validação da sua existência? Essa é uma outra história com contornos de fantasia. É muito bonito esse livro, de verdade. E é um livro que, de várias histórias muito tristes, cria muita beleza. Então, enfim, eu acho que essa mensagem do livro é muito especial. Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Amei. Acabei em 10/1/2019. Também do Walter Ugumãe, a gente tem A Máquina de Fazer Espanhóis, que é um livro que conta a história de Antônio, um barbeiro idoso, que é levado pela filha a viver em um asilo depois da morte da sua esposa. Nesse asilo, Antônio reflete sobre a velhice e sobre a sua vida de maneira muito poética. Outro livro que tenho na minha estante e não sei onde está guardado é A Insustentável Leveza do Ser, do Milan Kundera, um livro que foi publicado originalmente em 1982, conta com 4 personagens e cada um deles experimenta, de certa forma, o peso insustentável da própria vida. O livro é uma viagem pela história e filosofia com reflexões muito profundas sobre as escolhas que a gente faz ao longo das nossas trajetórias. É um livro intenso que pode testar suas concepções sobre o mundo. A Insustentável Leveza do Ser traz pinceladas das teorias de Nietzsche, Sartre e até mesmo a filosofia pré-socrática de Parmênides, que falava sobre a relação peso-leveza, a problemática da dualidade do ser humano e apontava que o ser é imóvel, imutável, eterno e infinito. A história acontece no ano de 1968, em Praga, quando um período de liberalização foi seguido de forte repressão soviética. Foi a famosa Primavera de Praga, que é o pano de fundo da história desses 4 heróis. Bom, um trechinho de A Insustentável Leveza do Ser para finalizar esse vídeo é: o sono compartilhado é o corpo de delito do amor. É isso, espero que vocês tenham gostado dessas dicas e que vocês aproveitem muito a leitura nesse período de férias de verão, que, enfim, tá sendo meio diferente, né? Mas leitura é sempre bom. Um beijo, não se esqueçam de se inscrever no canal, deixar o like de vocês e compartilhar o vídeo com seus amigos. Tchau, tchau!